Bom dia, a graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia, aqui no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 8. E a palavra de Deus diz assim: os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, e era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome de seu segundo Abiás, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe e solenemente declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, os cozinheiros e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do Senhor, do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: aleluia. Não mais haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um para a sua cidade. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, mancebo e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima. Sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te, vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tão pouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tão pouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhes disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus e homem honrado. É tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente.
Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: Está aqui o vidente. E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade. Porquanto o povo tem hoje sacrifício no altar. Entrando vós na cidade, logo achareis antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois agora que hoje os achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já tenho te dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou o filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e a seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, que te disse, põe-me à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espada, o que havia nela, e pô-lo diante de Saul, e disse Samuel: Eis que isto é sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião. Dizendo eu: Tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantou de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos ele e Samuel. E desceu eles para a extremidade da cidade. Samuel disse a Saul: Disse ao moço que passe adiante de nós, e passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Saul um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? Partindo de hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, ao termo de Benjamim, em Selsa, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fosse buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, que levando 3 cabritos, e outros 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás contra eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro:
que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas. E acabando de profetizar, veio ao alto e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: Aonde foste? E disse: A buscar as jumentas. E vendo que não pareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, o que é que vos tem, que disse Samuel. E disse Saul ao seu tio: Declarou na verdade que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara, ele não declarou. O povo escolhe Saul para seu rei. E convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá. E disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tem dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos, pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel a todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre. E dela se tomou Saul, filho de Quis. E buscaram, porém, não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel o povo direito do reino, e escreveu-o num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar. E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Amém.